Há pessoas, André, que hoje estão colocando dúvidas sobre vários pontos da Bíblia, pregadores, pastores, alguns deles fazem sucesso na internet. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. São muito vistos e ouvidos. A partir do momento em que um desses pontos você não vê-los mais como milagre, você vai ter que duvidar de todos os outros que virão sequentemente. Então, olhe para a Bíblia e creia nela como inerrante palavra de Deus. Tudo bem? Tudo Joia? bem. Joia. Então, muito bom. A Bíblia é um livro inspirado? A Bíblia é um livro inspirado por Deus. E aonde está isso na Bíblia? É 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Pedro também, no capítulo 1, verso 21. Se o pastor quiser que eu leia. Pode ler, pode citar, pode abrir a Bíblia. Agora o ponto é Bíblia. E é Bíblia. E eu gostaria que você não tivesse só como uma apostila na ponta da língua, né? Mas, acima de tudo, que você saiba o que a Bíblia diz. E fazer desse momento para que todos nós também aprendamos um pouco de Bíblia quando você manuseia. Vamos lá? 1, verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos e inspirados por Deus. Muito bom, muito bom. E se alguém virar para você, André, e disser assim, mas a Bíblia é papel, e papel aceita tudo. Como você responde a uma pessoa, dentro da lógica, dentro da ética, com uma resposta sólida, para deixar uma palavra de que a Bíblia é realmente confiável? Pela confiabilidade da Bíblia, eu creio que são 1.500 anos de escritura, feita por 40 homens de Deus, e ela resistiu às perseguições desde o período da sua escritura, adversidades. A Bíblia inicialmente ela não foi escrita, foi passada na tradição oral, e nessa tradição oral não foi perdida nenhum detalhe, nenhuma parte. E é interessante, nos dias atuais, por exemplo, nós vemos que em 1947 uma montanha na região de Israel chamada Qumran, tem lá, acharam uma vasilha com os escritos de Isaías e outros textos bíblicos, e a integridade do que está lá há mais de 2.000 anos conservado está sendo utilizado hoje, sendo traduzido do hebraico, e a perfeição, a letra da lei, a letra correta. Muito então, isso bom, que está exemplo. nas nossas mãos. A ciência, com toda a modernidade que tem, não conseguiu contestar a Bíblia. Ao contrário, hoje eles estão tentando ver se conciliam, porque não conseguem contestar. E assim vai, a unidade, a diversidade, como que a Bíblia transformou sociedades e países inteiros, a cultura inteira. Porque, gente, se a Bíblia, alguém diz que duvida da Bíblia, você citar para ele versículo, não adianta. O cara já falou que não acredita na Bíblia, você vai citar versículo para ele? Eu já vi em concílio, você diz, meu irmão, você quer falar para que não acredita na Bíblia? Ah, porque Deus amou o mundo, porque a Bíblia é inspirada. Meu irmão, o cara já falou que não acredita na Bíblia. Você tem que ter todos esses argumentos lógicos, técnicos, éticos, para poder apresentar alguém, como diz o próprio apóstolo Pedro, a razão da sua fé, qualquer um que a peça. Tá? E o que você tem hoje foi composto com um cânon sagrado. O que foi o cânon, você lembra? A palavra cânon significa régua, vara de medir. O cânon toda a escritura do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Muito bom. Alguns ficaram de fora. Os que ficaram de fora foram chamados de? Apócrifos. E que são os apócrifos? Eu não estou lembrando agora do termo apocrifia no grego, o que significa? Seria meio que falso, indeterminado. Ilegítimo. Mas os apócrifos, eles foram escritos humanos, mas que não tiveram inspiração do Espírito Santo, que é o que inspirou os seres humanos, e ao mesmo tempo existem outros critérios, como a questão de estar escrito no hebraico ou no grego do Novo Testamento, e não teve utilidade para a igreja, não teve a validade, não foi feito talvez no período apostólico, que é até a morte do último apóstolo, o apóstolo João. Basicamente é isso. Por terem sido desconsiderados por serem falsos ou ilegítimos ou não encaixarem na cronologia bíblica, eles foram ignorados, certo? E hoje então nós temos quantos livros nessa Bíblia? 66. Divididos como? Antigo Testamento, Novo Testamento. Quantos no Velho e quantos no Novo? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Muito bem, já que você está afiado, como se diz de Velho Testamento? Entendi.
Como se divide, então, o Velho Testamento? Como se são compostos? Primeiro, Pentateuco. Pentateuco. Segundo, livros históricos. Terceiro, livro de sabedoria. Quarto, profetas maiores. E quinto, profetas menores. Muito bem. E o Novo Testamento, como ele se divide? Ele é dividido da mesma forma, acho que até é didático. Assim, mudando talvez o Evangelho, mudando o sentido de nomenclatura. O Evangelho, que são 4. Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. As cartas de Paulo, as cartas universais e o Apocalipse, que é o livro da Revelação. Muito bom. Sinóticos, ato histórico, 13 cartas paulinas, certo? 7 cartas gerais e Revelação de Apocalipse. Muito bom, muito bom. Sinóticos, já falamos aí, são aqueles que contam a vida e a história de Jesus. Firme com a Bíblia então, André? Sim, sim. E esse progressismo que está vindo aí, o que você vai arrumar com ele? A gente combate com a Bíblia. Traz pela palavra de Deus, porque ao mesmo tempo que existe esse progressismo e essas novas ideias, mas a gente prega a palavra de Deus, a gente faz a nossa parte, como diz a 2 Timóteo 2,15, manejando bem a palavra da verdade, com fidelidade, com zelo. A gente faz a nossa parte, porque Muito também, bom. como o senhor mesmo falou, não adianta eu chegar e falar, não, a Bíblia ensina assim, mas se a pessoa não quiser acatar... André, deixar uma palavra para você que está na linha de partida hoje e para todos os nossos colegas. Onde esse progressismo chegou, ele matou a igreja. Nós vemos na Europa essa questão de querer facilitar a Bíblia, reinterpretar a Bíblia, né, dizer que isso aqui não é sagrado, que é mito, isso pode ser entendido à luz da ciência e não é bem um milagre. Nós sabemos, André, guarde isso, porque você está começando agora, como disse o Leil, você está sendo preparado para o reino, só Deus sabe onde é que você vai parar. Aonde esse progressismo chegou, ele simplesmente matou a igreja. Na Europa, a igreja morreu, ou está ali em estado crítico, porque esse progressismo de reinterpretação da Bíblia, de facilitar a Bíblia, de querer ver a Bíblia como mito e tirar dela algo, né, que realmente é o poder de Deus para transformar o coração do homem, simplesmente tirou a Bíblia de cena. Então, muito cuidado com isso. Muito bem, vamos ter na teologia, então, passamos aí a base que é a Bíblia. Porque eu sempre falo de Bíblia primeiro, antes de teologia. Porque para nós, mais interessante do que a teologia concatena é saber o que a Bíblia diz. Porque, André, eu já conheci, Leil citou aqui e outros conhecem, homens que não passaram por um seminário. Se perguntaram o que é teologia, então esse cara dele não saber. Mas por conhecerem a Bíblia, são grandes homens de Deus. Então, antes de saber o que é teologia, você tem que saber e conhecer da sua Bíblia. Primeiro, então, falamos de Bíblia, ok? Teologia, vamos lá então. O que é, então, o estudo da teologia, o que é teologia, o que se entende por teologia, vamos lá? Então, a teologia é uma palavra composta de duas outras palavras, que no original, tel, Deus, e logia, estudo. Não é propriamente o estudo de Deus, porque nós estudamos apenas o que Deus se revela a nós. Então, nesse sentido, teologia é o estudo da revelação de Deus. Muito bem, então, teologia... nós estudamos aquilo ao qual Deus revelou-se a nós, e a nós é possível, não é, conhecê-lo. Um dos grandes teólogos aí que se fala, que é Strong, diz: teologia é a ciência divina revelada por Deus através de Jesus Cristo, conservada pela igreja, aceita pelos fiéis, adaptada de forma racional à inteligência humana e encerra a concepção de vida na visão de Deus. Citando um grande autor nosso aí. Muito bom, muito bom. Como se divide a teologia? Ela se divide em algumas partes. Para começar, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica e teologia prática. Não sei se existe mais divisões, de acordo com alguns eles dividem mais. Fala antropológica, né, ramartológica. Aí é teologia sistemática. Isso aí, teologia sistemática. Eu entendi só teologia de uma forma geral. Sim. Então a gente tem a teologia de Deus, a própria teologia, nós temos a cristologia, pneumatologia. Eu estou dividindo assim por causa da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bom. E é exatamente que nós vamos passar por ela agora. Muito bom. Quais são as fontes que nós temos para entender a teologia? As fontes... A fonte primária é a Bíblia, a palavra de Deus. E nós temos também a natureza, a criação, que é uma fonte de revelação de Deus. Mais uma? A história. Muito bom, é a história. E a gente consegue entender a teologia quando você consegue aprender a Bíblia,
né? Quando você olha o universo criado, e a Bíblia confirma isso, e a história sela isso tudo. Então, se você olhar só para a Bíblia e não ter essa capacidade de entender o restante, você vai ter muita dificuldade. Exatamente. Algumas teologias foram citadas aí. Teologia contemporânea. É a teologia que trata de assuntos modernos, como, por exemplo, a genética, questões que são atreladas ao período contemporâneo, que é do século XVII, XVIII em diante. Muito bem, tem sido estudado tempo para cá. Uma teologia que foi muito forte algumas décadas atrás, até tenho esse livro em casa, né, do Leonardo Boff, esse padre, da Teologia da Libertação. E interessante, entre nós evangélicos, né, ficou a Teologia da Missão agora muito forte aí, rodou muito aí, a Ed Renekiewicz, a Ariovaldo Ramos e outros, e muitos congressos aconteceram sobre a Teologia da Missão, a missão integral, a palavra mais usada. De que trata a Teologia da Libertação, que entrou no meio evangélico através da missão integral, e com certeza você conhece, que foi da sua época do seminário, e você sabe sobre isso. Vamos lá, isso é muito forte hoje no nosso meio. Então, Teologia da Libertação, eu não lembro a data, mas foi um padre de origem peruana chamado Omar, eu esqueci agora sobre Omar Gutierrez, se não me engano. Já o ouvi, né? Esse padre, ele faz uma dissertação sobre a questão da libertação. O cunho toda a teologia sistemática é embasada numa filosofia, não que a filosofia seja a mãe, mas seja a ferramenta, o instrumento para a tarefa da teologia. E esse padre usou como ferramenta da sistemática dele a questão do marxismo cultural, ou propriamente dito Karl Marx. E ao utilizar de Karl Marx, ele diz que a salvação, o reino de Deus já vai ser instalado aqui na terra. Ele trabalha simplesmente com a questão da imanência ou da vida terrena, e nisso aí ele precisa, para vivenciar o reino de Deus, ajudar os pobres, fazer a caridade. O outro Papa, o Ratzinger, se não me engano, Joseph Ratzinger, ele diz que a teologia da libertação é a pior heresia que existe na Igreja Católica Romana. E foi ele que excomungou Leonardo Boff, sim, né? Por coincidência. Que essa teologia, inclusive, ela consegue trazer heresias de todas as épocas. E ele diz que, ao invés de teologia da libertação, porque se discute muito, a igreja deve fazer ação social ou não deve. Para o catolicismo, ele entende que já existe a doutrina social da igreja, não é necessário mais uma teologia para... Então, teologia, como o senhor perguntou, da libertação, é trabalhar simplesmente com a questão humana e esquecer do transcendente, esquecer de Deus. A teologia da libertação, irmãos, vamos falar de coisa do chão da nossa realidade? Se fala muito, por exemplo, quando você traz um evangelho coaching, você está trazendo um evangelho que tem meios de socorrer o homem pela habilidade humana. E a teologia da libertação, ela trabalha muito de que a sociedade será liberta quando houver justiça social. De que o reino de Deus será implantado quando as mazelas da sociedade forem consertadas. E isso é uma meia-verdade. Isso é um problema muito grave. E nós vemos igrejas que têm um trabalho social muito forte. E isso é louvável, mas não é através desse meio que virá a libertação do ser humano. E foi muito forte na sua época do seminário a teologia da missão integral. Com certeza, você terminou quando o seminário? 2019. Estava aí de 2018, 2017 bombando a teologia da missão integral. Congressos e muitos indo, e grandes representantes. E aí não se falava do poder de Deus, mas da capacidade da igreja de servir a comunidade. Isso é muito perigoso. Junto com ela vem a teologia da prosperidade, coisas que estão no chão da nossa realidade hoje e agora. Vamos lá. Bem, a teologia da prosperidade talvez seja o oposto. Ela surgiu nos Estados Unidos na década de 50, 60, com grandes pregadores como Kenneth Hagin, T.L. Osborne. E a teologia da prosperidade diz que se você é salvo de fato em Jesus, basicamente isso. Você não pode ficar doente, você não pode ser pobre. Enquanto que a libertação tenta trazer justiça, uma ideia de igualdade para a sociedade, por fim da luta, da justiça social, a teologia da prosperidade diz assim: olha, você tem que ficar rico através do seu esforço e Deus vai te abençoar sendo você fiel a Ele. Claro que aí demanda uma fidelidade. Então a prosperidade diz que nessa teologia da prosperidade, que a prosperidade existe, ela é bíblica, mas nesse conceito é que você tem que dar algo para Deus para que Ele te retribua, e que nessa retribuição Ele vai sempre dar algo melhor para você, uma vida plena, uma vida de saúde, etc. Financeiramente estável, por aí. A teologia da prosperidade achou um solo fértil no Brasil,
E a mãe de todo esse movimento, né, surgiu a partir de Edir Macedo. Através de Edir Macedo, nós vemos o movimento neopentecostal crescendo no Brasil. Você vê que o desdobramento dessas grandes outras denominações neopentecostais surge a partir de Edir Macedo, e o carro-chefe deles é essa teologia, de que se você tem fé, você vai vencer todos os males, todas as mazelas, você vai prosperar. Eles nem com a sua fé, com a fé do pastor. Você Se você não tiver fé, não tem problema, o pastor tem fé por você. Então, muito cuidado, meus irmãos. Deixar essa palavra para você, André, e para todos. Isso é uma desgraça nacional, porque a quantidade de pessoas que acreditaram nessa teologia, que foram iludidas, justamente por quererem algo fácil, eles se iludiram com a igreja, foi a eles oferecido algo fácil, lucro fácil, vitória fácil, prosperidade fácil, e nós sabemos que é mentira, e há hoje um mar de pessoas desiludidas com a igreja. Então, André, que você estude sobre isso, você tem uma resposta para esse povo, clara, retumbante, à luz da Bíblia, quando você subir no púlpito, ou quando você estiver com cada uma dessas pessoas, certo? Então, vamos lá, então. Iluminação, revelação e inspiração. Iluminação. Iluminação é o que o Espírito Santo dá na vida do crente para entender as Escrituras. Muito bem, é o Espírito Santo abrindo o entendimento humano para entender as Escrituras. Revelação. Revelação é Deus se revelando aos homens inspirados por Ele. Muito bem. Inspiração. Inspiração foi dada, teologicamente falando, né? O termo pode ser usado em qualquer outra situação, mas teologicamente, biblicamente falando, são os 40 homens usados por Deus para escrever a Bíblia. Eles foram Muito inspirados. bem. E hoje, há inspiração? Não. Tem gente dizendo que tem. Tem gente aí dizendo que tem, né? Que tem a inspiração. Muito cuidado com isso aí. Algo que nós estudamos no seminário semana passada, ecumenismo. O que você já estudou sobre isso? O que você sabe sobre isso? Porque estamos trazendo temas para a nossa realidade. Vamos lá. Então, pastor, eu ouvi de um professor no seminário até, um professor e pastor que é bem conservador, trabalha nas Juntas de Missões Nacionais, que talvez seria necessário até o ecumenismo entre igrejas batistas, porque a palavra ecumenismo ela é sempre carregada de um termo pejorativo. Eu creio que ecumenismo, no sentido geral da palavra, é quando você se associa com outras religiões, né, que não tem nada a ver com o cristianismo, e ao se associar com essas religiões, você procura entendê-las e até fazer, praticá-las. Eu vou ao candomblé, ou vou ao Umbanda, por exemplo, e, claro, o princípio batista do respeito vale, elas devem existir no sentido de ter a sua liberdade, mas esse ecumenismo é você procurar, através da palavra sincretismo religioso, né? Sincretismo, juntar essas religiões e ver algo de bom nelas e tentar conciliar as mesmas, né? Quando eu falo de ecumenismo entre igrejas batistas, porque, por conta do nosso princípio de ser autônoma e local, talvez haveria uma ideia de coesão maior, de compartilhamento, de ajuda mútua das igrejas. Então, assim, o ecumenismo em si não é uma palavra de tudo negativa, ela é soada de forma negativa, mas por conta dessa ideia de você querer juntar com outras religiões que nada tem a ver com o cristianismo e tentar conciliar. Muito bom. André, dentro do chão da nossa realidade que a gente está vivendo hoje, por exemplo, sai uma propaganda na televisão, quero crer que a grande maioria tenha visto, da loja Líder Magazine. Vocês viram aquela propaganda? Aquela infeliz propaganda? Você viu? Mostra alguém fazendo oferenda no candomblé, aí se levanta dali e sai para uma confraternização. Aí mostra alguém fazendo uma prece judaica, se levanta dali e sai para a confraternização. Mostra alguém lá rezando, né, diante da imagem, aí se levanta dali e sai para uma confraternização. E mostra um pastor que, infelizmente, miseravelmente se identifica como batista, sai de onde ele está, fazendo sua prece e vai para a confraternização. E todos eles se juntam e fazem uma grande festa, uma ceia de Natal. E aí? E aí? Como que nós ficamos nisso? E é algo estarrecedor, sabe por quê, André? Porque no Brasil, as pessoas, elas vão sexta-feira no candomblé, no sábado, se chamar para missa, ela não vai, e se chamar para domingo no culto, ela vai também. E aí?
Nós sabemos que quantos brasileiros têm essa mentalidade. Nós tivemos a confraternização de uma célula ontem, e é uma pessoa que nós estamos trabalhando para trazê-la para Jesus já há alguns meses, muito assídua no trabalho da célula. Eu falei assim: fulana, ontem você não entrou no encontro da célula. É que eu fui na crisma. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu fui na crisma ontem. Eu falei assim: meu Deus, que mentalidade é essa? Nós começamos a trabalhar com uma pessoa agora, né, tentando trazê-la para Jesus, mas está caminhando conosco um tempão. Não foi batizada ainda, então tem que ser trabalhada. Mas hoje nós temos isso. Então, há um macroecumenismo quando tenta juntar debaixo de uma mesma sombra católicos, muçulmanos, espíritas e evangélicos. Que resposta, André, que você vai dar para isso? Que não tem como... existe até a diferença que um outro teólogo fala, que existe a questão... Eu estou esquecendo o termo agora. Tem o ecumenismo e tem o diálogo interreligioso. Talvez, numa academia, numa conversa, você pode até conversar com essas pessoas, mas não praticar a mesma religião. Eu me lembro que um teólogo chamado Arcia... Um diálogo, sim. Diálogo interreligioso, diálogo, conversa. Se quiser compreender, mas ecumenismo, de participar do mesmo culto, celebrar, não. É só para exemplificar isso. Uma vez me perguntaram se seria errado você fazer ação social, participar de qualquer ação social, com uma pessoa de uma outra religião. Uhum. O R.C. Sproul, não sei se o pastor conhece, é um pastor presbiteriano dos Estados Unidos, muito conservador, muito ali firmado nas doutrinas da fé, me surpreendeu no livro Somos Todos Teólogos. Ele disse: se você consegue ir a um hospital, fazer uma visita, trabalhar em qualquer ação social, desde que você saia dali e saiba, olha, aquela pessoa é daquela fé lá, fica lá na vida dela, porque assim, às vezes a ideia de você fazer ação social junto, ele dizia, a pessoa quer que você participe da religião dele, não é isso. Então assim, você fazer uma caridade para ele, em si não era problema de fazer com uma outra pessoa de uma outra religião, mas participar, confraternizar, estar junto em outros cultos, isso é errado perante a Bíblia. Muito bem. E aí, essa questão de andarmos juntos agora, entre outras denominações, por favor, tire neopentecostal da história. Seu pai não é batista. Se formos caminharmos juntos entre batistas e, por exemplo, pentecostais, mais tradicionais, seria possível uma caminhada juntos? Eu acho que, da mesma forma, o diálogo é válido, a participação é válida, mas eu creio que as denominações existem, evangélicas, por obra de Deus, porque cada uma tem um entendimento específico por cada parte. É claro, como o senhor falou, nem todas as denominações que se dizem evangélicas são de fato evangélicas, ou protestantes, ou comprometidas com a palavra de Deus. Eu creio que, como alguns teólogos falam, que podem haver erros teológicos em outras denominações, mas dá para haver uma conversa, um diálogo, uma participação sem nenhum tipo de problema. Nós tivemos uma aula na última aula agora. Eu aprendi isso com o Russell Shedd, tive o privilégio de estar 3 vezes pessoalmente com o Russell Shedd. E o Russell Shedd, ele falou uma palavra que eu nunca mais esqueci. Eu estava ali ouvindo e ele dizendo: olha, entre nós que caminhamos juntos, entre outras denominações, nós temos questões que são absolutas e questões que são relativas. Se nós concordamos em tudo aquilo que é absoluto, o que é relativo não pode causar uma distância maior entre nós. O que é absoluto? A pessoa de Jesus, seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, o meio da salvação. Não é a salvação somente por Cristo Jesus, a igreja como noiva de Cristo. Não é? Então são fatos que você não pode ceder 1 centímetro nele. Agora, se corta cabelo, se não corta cabelo, se bate palma, se não bate palma, isso é relativo. Então, se nós concordamos em tudo aquilo que é absoluto, nós podemos ter uma caminhada entre irmãos fraterna, mas cada um no seu quadrado. Amém? Joia, vamos continuar? Vamos lá? Estamos, por enquanto, em teologia. Vamos passar agora para a cena principal da teologia, que é Deus. Quem é Deus? Deus é único, só existe um Deus, e Ele se manifesta em 3 pessoas. Mesmo sendo da mesma essência, Ele se manifesta em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito bem, você falou então sobre trindade. Que diferença que há sobre trindade e triunidade? A trindade é o termo que atribuímos a essa manifestação. A triunidade, no meu entender, é uma palavra sinônima da trindade econômica. A palavra economia designa tarefas, porque Deus Pai cria, o homem peca, o ser humano peca, Jesus traz a redenção e o Espírito Santo aplica a salvação. Talvez essa trindade são das tarefas de que cada pessoa da trindade
A palavra triunidade vem ali, triuno quer dizer de unidade. Eles trabalham juntos. Juntos, triunidade. Eles trabalham juntos, certo? E a trindade é a maneira como nós conhecemos em que eles se manifestaram. E por que, André? Dentro da realidade que nós estamos aqui, olhar para a trindade e aprender sobre isso, principalmente sobre a pessoa de Jesus e do Espírito Santo. Por que a doutrina da trindade é importante? É porque é essencial a fé. Como o senhor próprio mesmo falou no assunto anterior sobre as outras denominações, é o primeiro crivo. Se o senhor faz, por exemplo, um diálogo com uma denominação que não crê na trindade, para mim ela já deixou de ser cristã. Ela pode ser para-cristã, né, o termo assim, ela tem essência de cristianismo, tem visões de cristianismo, mas não é Cite um exemplo. Exemplo de igreja? Que tem esse tipo de mensagem. Ministério Voz da Verdade, ela é modalista, ela não concorda com a trindade da forma que nós concordamos. Quem mais? Testemunho de Jeová. Mais alguém? Da trindade, sempre existem algumas denominações, deixa eu ver se eu lembro de outra aqui. Não, já citou duas aí, então vamos lá então. Se não cremos na doutrina da trindade, você perde a essência de quem é Jesus, porque Jesus é Deus. Deus. E não há como explicar isso se você não entende a questão da trindade, certo? Então vamos lá, vamos continuar aí então. Os atributos de Deus, nós sempre estudamos na teologia, e quais são? Chamamos de naturais e morais ou comunicáveis e incomunicáveis. Quais são os naturais? Os naturais de Deus, tem aqui no Salmo 139, que são onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade, infinidade, né, na ideia do infinito, e acho que são a maior parte deles aí. Autoexistência. Autoexistência. Deus é um ser autoexistente, espírito pessoal, perfeitamente bom, que é impuro, em seu santo amor, cria, sustenta e dirige todas as coisas do universo. Muito bem, a versão de Langston, não é? E os atributos morais de Deus, vamos lá. São os chamados tributos comunicáveis, os tributos onde o ser humano também participa, mas na sua medida, que basicamente são santidade, justiça e amor. Santidade, justiça e amor são os atributos morais de Deus, certo? Então vamos lá. Se eu não acredito em Deus, o que você vai dizer para um cara como esse? Biblicamente. Biblicamente... Eu não acredito em Deus, André. Dê uma resposta para ele, lógica e bíblica. Bem, lógica... Estamos falando sobre Deus aqui, vamos lá. Se o senhor me permite falar lógica, eu diria que... usando do critério que o senhor disse sobre a Bíblia, que às vezes a Bíblia por si só não convence. Eu diria que há um Criador. Você, olhando para a natureza, você percebe a existência do Criador. Tanto que se usa muita expressão, que alguns atribuem até a Langston, né, que existe um primeiro motor não criado que criou todas as coisas. Né? Essa frase é de Aristóteles e foi usada por Tomás de Aquino e por tantos homens da igreja. Então, logicamente, existe a ideia de um Criador. Agora, como diz aqui a palavra de Deus, no princípio Deus criou e tudo foi feito pela obra das suas mãos. Os céus manifestam... Salmos 19:1, a glória de Deus. A glória de Deus, o firmamento, a obra das suas mãos. Romanos, capítulo 1, né, falar a todas as coisas visíveis e invisíveis da criação, tanto o seu poder e divindade, podem ser vistos claramente pelas coisas que foram criadas. Então, a criação... Já me perguntaram assim, prove que Deus existe. Aí, vou falar a minha resposta. Me prova que ele não existe. Se você conseguir dizer, eu digo a minha. Aí depois que eu vi que a pessoa não tem resposta mesmo, eu disse, olha, é impossível provar isso para você. Você sabe por quê? Porque se o seu coração está pré-determinado a isso, nada que eu diga vai mudar o que você pensa. Então, um pré-julgamento, né, sobre... Ele já tem aquilo formado no seu coração. Você pode pegar a Bíblia, a ciência, o cara já tem aquilo moldado. Só o dia em que você tiver uma experiência, você vai poder entender e crê-lo realmente em quem ele é. Muito bom, vamos lá. Teofania. Teofania é a manifestação de Deus de forma humana ou em outras formas, como por exemplo na sarça ardente a Moisés. Bom. Antropomorfismo. A palavra antropos, homem, morfismo, formas. No judaísmo antigo, no período hebraico no caso, Deus
se falava muito sobre questões concretas, a mão de Deus, a força de Deus. Dar formas humanas a Deus, Deus. Né? A mão de Deus, os olhos de Deus, os pés de Deus, antropomorfismo. Muito bem. Vamos lá. Há um negócio muito complexo que a gente lê na teologia, mas não se vê implicação disso hoje. Deísmo, panteísmo, teísmo, não parece, mas tem uma implicação muito grande para o nosso dia a dia. Vamos lá. Deísmo, eu uso a ilustração, que eu acho que a ilustração por si é melhor do que a minha explicação. É a ideia do relojoeiro antigo, aquele relojoeiro de cordas, que ele cria o relógio, dá corda no relógio, mas deixa que o relógio se mantenha por si só. A ideia de que Deus criou o mundo, criou o universo, mas deixou que ele andasse por si só e como se ele não tivesse o governo ou a soberania de Deus. Distante, né? Só olhando todo. É só transcendente, no caso. É o deísmo, né? E o panteísmo? O panteísmo é uma ideia de de tudo. Tudo é Deus, essa cadeira é Deus, os animais são deuses, etc. Tudo é Deus. E isso de forma exagerada. O divino está em todas as coisas, em todos os lugares. E o teísmo? O teísmo é a nossa crença, né? Que nós temos um Deus transcendente, mas ao mesmo tempo um Deus imanente. Muito bem, que toma conta de tudo. Que governa com a palma de sua mão, como diz no Antigo Testamento. Se envolve na história humana e continua caminhando conosco. E dessas três formas aqui, qual é a mais usada pela sociedade hoje? Você já falou que o certo é o teísmo. Sim, Crer que Deus criou, sustenta, se envolve e está na história, caminhando conosco. Mas e a sociedade e o mundo hoje? Qual dessas três aqui eles entendem melhor e vivem ela? Talvez por conta do movimento iluminista, né, começado no século XVII, eu diria o deísmo, porque tudo é feito pela nossa responsabilidade humana, e assim, Deus não tem nenhuma participação em nada, simplesmente criou. Se existe um Deus, ele simplesmente criou e está distante de nós. É aquela situação, a mãe natureza, o poder da natureza, o poder dos elementos. Olha, cuidado com a mãe natureza, não é? Ela é viva, cuidado com isso, cuidado com os poderes, né? E aí vem o espírito das águas, o espírito não sei de quê, o espírito não sei de quê. Então, essa questão que foi muito falada há um tempo atrás, hoje não se cita tanto, a questão de nova era, que trouxe tudo isso, algumas décadas atrás, fala muito sobre isso, e é uma maneira de, realmente isso aí, né, de ver tudo como sagrado, e no final das contas ele se torna impessoal. Aí se torna panteísmo no caso, né? De tudo é Deus, tudo é divindade, tudo é transcendente. Vamos para Jesus então? Vamos lá? Cristologia. E o que é cristologia? É o estudo da pessoa de Cristo e da sua obra. Bem. E quem é Cristo? Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele, nessa Trindade econômica, como eu disse, ele desceu à terra, se tornou 100% homem, 100% Deus, e morreu por nós numa cruz para nos trazer a redenção. E quem é Jesus para você? O autor e consumador da minha fé, conforme Hebreus 12, versículo 2. O que mais ele é para você? Ele é meu guia, salvador, e ele, pela sua graça, me fez um favor que eu não merecia, de morrer numa cruz por mim, sendo que eu nunca mereceria, não haveria preço nenhum que eu pagaria, humanamente falando, para poder obter a vida eterna. Muito bem. Muitas heresias surgiram na igreja por conta, não é, das naturezas de Cristo. Quais são as duas? Inicialmente nós temos o ebionismo, que a palavra ébio significa pobre, que nega a natureza divina de Cristo. Talvez muito do movimento judaico. Existe também um docetismo, que vem do grego... Docetas da época de João? Docetas, né, que é a ideia do grego doquém, de aparência. Jesus tinha uma aparência de ser humano, mas ele não era humano de fato. Na época de João já tinha os docetas. Tinha. Talvez atrelado ao gnosticismo também, que é uma outra de João já heresia. tinha os docetas. E só uma coisa, mais trazendo mais para a nossa prática do dia a dia. Esses dias eu estava pregando e falei essa questão de João, dos problemas que já haviam da igreja dentro de heresias, por exemplo, como os docetas, né? Que Jesus não era humano como nós. E era uma heresia dentro da igreja. E eu falei assim, irmãos, hoje há tanta coisa que não ser imposta para a igreja, como ideologias, vamos chegar lá, ideias, sofismas, essa questão do progressismo, as leis do nosso país sendo alteradas, as heresias chegando, e eu falei isso na igreja. Como é que a gente vence isso? Falei na igreja lá, tem um mês mais ou menos, um pouco mais. Como que a gente vence isso? Vamos para a rua? Vamos fazer faixa? Vamos fazer abaixo-assinado? Vamos protestar? Vamos para a rádio?
vão para a televisão, esses hereges, esses pessoal aí não acredita na Bíblia, não pode. Como que João ensinou a igreja a vencer isso? Na época dos docetas lá, que era uma heresia séria. Pela palavra, pelo ensinamento dele. Mas o senhor quer... Não, sempre essa observação interessante isso aí. Sim. Sabe o que a igreja fez? João não ensinou a igreja a sair com faixa na rua, fazer abaixo-assinado, mudar a lei, procurar o governador para mudar a história. Como é que você vence esse mal na sociedade? Simplesmente dando testemunho do que é o verdadeiro evangelho. Transformando pessoas a pessoas, uma de cada vez, uma família de cada vez. E o mundo vendo que isso é real na vida dessas pessoas. Não é com abaixo-assinado, não é com faixa, não é gritando na internet, não é na força da lei. As heresias, desde João, você citou os docetas aí, que estavam dentro da igreja, querendo derrubar a igreja, querendo trazer a igreja para onde não deveria. Ela é vencida com palavra, como você falou, e testemunho. E eu vejo hoje o grande circo que se armou. Vão fazer abaixo-assinado, vão gritar na internet. Se eles gritam, vamos gritar mais alto. No reino de Deus não se vence assim, gente. Não se vence assim. Porque essas são as armas deles. Vencemos com testemunho e palavra. Muito bem. Vamos lá, já que você citou alguns movimentos, né? Vamos lá. As duas naturezas. Humana e divina, 100% humana e Deus, divina. 100% homem. Prove para mim que Jesus era humano, na Bíblia. Existe o versículo-chave, que é o João 11:35, que Jesus chorou. Mas existe, por exemplo, quando Jesus é tentado no deserto, Mateus 4, se não me engano. Tem fome. Tem fome, tem sede. Mais? E teve ira quando teve com os cambistas na porta do templo. Ele ficou irado, um sentimento humano. Que também cansaço, cansaço, tristeza, tristeza, dor, amargura. Esses tempos atrás, por que é importante? Teologia. Não, você tem que saber isso aqui, cara. Fazer um estudo bíblico com uma pessoa para o batismo. Nós chegamos nesse ponto aqui, André. E eu falei assim, por que Jesus é humano? A pessoa, não, aí lemos isso aqui. E eu falei assim, fulana, quando você sente dor, quando você chora, quando você está angustiado, quando você é traído, alguém que sabe exatamente o que você está sentindo, porque ele... 100% humano e passou por isso. Porque ele sentiu, ele entende o que você sente, fulano. Ele foi homem. Ele sentiu na pele o que você sente, fulana. Ela simplesmente começou a chorar e disse, eu nunca imaginei Jesus assim. Um Jesus que sente o que eu sinto e entende do que eu passo. De verdade, não só de verdade teoria, mesmo. Só a distância. E me mostra na Bíblia que ele é Deus. Fale na Bíblia aí, onde a Bíblia diz que ele é Deus. Vamos lá. São muitas passagens, mas cita alguma para nós aí. Se já sabe de qual, pode falar. Eu sabia de qual, agora eu acabei me lembrando aqui. É João 10:30, eu e o Pai somos um. Fala sobre isso. E o próprio Evangelho de João, se a gente for percorrer, estudar, ele mostra 7 sinais que Jesus é Deus, né? Que Jesus é o pão da vida. Muito bom. Assim por diante. E por que são 7 sinais que diz que ele é Deus? Porque o judeu não diz eu sou. Eu sou. Inclusive a expressão E Jesus chocava os judeus o tempo todo. Eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cara, ninguém é, só Deus é. E esse cara fica o tempo todo dizendo que ele é. E aí, para fechar lá a história, diz, se vocês não crerem que eu sou, morrereis dos vossos pecados. E aí a coisa ficou feia. Do grego egoemia, mesmo da Septuaginta. Então escandalizava demais os judeus. Escandalizava, né? Então há uma passagem na Bíblia que é chave, que eu entendo que Jesus, ou ele é Deus, ou ele é uma farsa. Uma das passagens é quando Tomé, João 20, ao vê-lo ali ressurreto, o que Tomé fala? Agora sei que tu és Deus e a tua palavra é verdade. João 20, Tomé diz, Senhor 20, meu e... Deus meu. Deus meu. Aí ele de fato... E Jesus aceita isso. E se ele aceita ser chamado de Deus, das duas uma. Ou ele é um farsante, ou ele é Deus. A capacidade de ter a onisciência do conhecimento,
poder sobre a natureza, poder sobre a própria vida. Jesus é único. Glória a Deus por isso. Amém? Joia. Não é muito bom? Vamos lá, os ofícios de Cristo. Os ofícios de Cristo são sacerdote, profeta e rei. Sobre cada um, discorra. Sacerdote vai falar em Hebreus, a questão do sumo sacerdote. Muito que ele bem. é, Hebreus no capítulo 7 ou 9, de cabeça não me lembro o texto por completo. Tiago, Hebreus. Aqui fala: por isso também pode salvar totalmente os que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, ele falando sobre Jesus, Muito bem. separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Ele é o sumo sacerdote, porque agora ele representa o homem diante de Deus, e Hebreus diz que ele é o sumo e último sacerdote. Por isso, hoje não temos mais sacerdotes entre os homens, reconhecido como no judaico, porque agora Jesus Cristo é o único, o sumo sacerdote, como profeta. Próprio o texto de Hebreus fala aqui também: havendo Deus falado outrora, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, a Profeta profecia é a voz de Deus entre os homens, e Jesus é a última voz, a maior, a definitiva, muito bem citada em Hebreus capítulo 1. E por que ele é rei? Em Apocalipse, eu não estou lembrando o lugar certo. Diz ao Cordeiro Eterno, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores, onde Apocalipse todos 22. os reis da terra um dia se dobrarão e lançarão suas coroas aos seus pés. Não é? Muito bem. Os estados de Cristo. Filipenses 2,5 fala dos dois estados dele, que é humilhação e exaltação. Muito bem. Na humilhação, ele deixa a sua glória, se torna carne, habita entre nós, sofre tudo que nós sofremos. E exaltação, Quando ele é exaltado à destra de Deus Pai, né? No final do Filipenses, no capítulo 2, verso 11. verso 11. Cristológico de Filipenses 2, 11. Pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Certo? Certo. Leia para a gente. Efésios 2, no capítulo 5 e diante. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, né, que a teologia chama de evento kenótico, né, kenosis, assumindo a forma de servo, tornando-se uma semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E aí fala: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bom. Interessante que eu estou vendo ele citar a Bíblia aqui, é uma coisa que eu tenho comigo. Ele não marca a Bíblia dele não tem marcação nenhuma. A minha Bíblia não tem marcação nenhuma também. Eu não marco porque eu tenho que saber onde está sem esse artifício. Isso é legal. Você tem que saber de cabeça e não tentando achar ali no beabá, né, no dedo, mas gravar exatamente onde aquilo está, se está marcado. É a maneira que eu tenho de aprender, tá joia? Cada um tem um jeito, certo? Então vamos lá então. Jesus Cristo está vivo? Sim, Você tem certeza disso? ele está à destra do Deus Pai, vivo E- e reina eternamente. Como você diria alguém que duvida disso, que ele realmente está vivo? Pelo fato da sua ressurreição e assunção aos céus. Ele vive eternamente por conta disso. Em Atos fala da sua assunção. Seria uma das formas que eu diria que Jesus está vivo. E é vivo porque a sua palavra é viva, ele se apresenta no meio de nós, ele é o nosso intercessor, o nosso advogado. Muito bem. Para quem é incrédulo, eu creio que Jesus está vivo. Porque, primeiro, ele é um personagem histórico, irrevogável, e ninguém consegue negar que ele é um personagem histórico. O túmulo está lá, a história está lá. E outra, todos os que o viram vivo morreram gritando: ele está Vivo, mais de 500 pessoas, né? vivo. Todos que o viram morreram gritando: ele está vivo. E ninguém dá a vida por uma mentira. Ninguém dá a vida por uma mentira. E todos que o viram, em mortes cruéis, cruentas, morreram. Ele está vivo. Eu vi, eu estive com ele vivo. Ele está vivo. E a história mostra isso, né, de uma maneira muito poderosa. Muito bom. E a segunda vinda de Jesus, adiantando aí um pouco, vamos lá. Como será? Não se sabe, né? A data certa, mas
Quando não, mas como se sabe, né? E como Mateus será? 24 fala de forma gloriosa, entre as nuvens do céu. Mateus 24 fala sobre isso aqui. Então se verá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Muito bom. Então será pessoal, Visível, pública, visível e com grandes sinais. sinais. Até aqui tudo bem sobre Jesus? Vamos continuar? Sim. Ainda tem muito ainda. Vamos lá então mais para frente um pouco. Vamos tentar adiantar um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue. Não, vamos deixar mais para o final aqui uma coisa que a gente vai mais apertar um pouquinho mais, que vai ficar bom então. Vamos lá. Sobre o homem. Depois a gente fala sobre o Espírito Santo. Vamos falar sobre o homem agora. Nós temos na teologia sistemática a subdivisão de antropologia, né, que é a ciência que estuda o ser humano. Quem é o homem? O homem é a criação de Deus, é a coroa da criação de Deus, conforme Salmos, no capítulo 8, verso 5, se não estiver enganado. Ele é a coroa, é a imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis, eu não lembro agora, no início ali do capítulo 2, fala que ele é a imagem e semelhança de Deus. E o que significa o fato de sermos a imagem e semelhança de Deus? É porque nós temos alguns atributos de Deus, não que somos Deus, longe disso, né? Longe do panenteísmo, mas é que nós temos alguns atributos que, inclusive, revelam a existência de um Criador. Muito bom. Pensamos, queremos, sentimos, Sim, vontade, desejamos, liberdade. temos o senso de ética, Os atributos de moral, morais de Deus que nós de temos bem, comunicado. de mal. Então, isso nos torna muito parecidos nesse sentido com o Criador, apesar de termos nossas vontades corrompidas pelo pecado, certo? Falamos aqui da semelhança de Deus com o homem, acabamos de citar. Quando o homem foi criado, qual era o estado original dele? O estado santo. Ele era santo e tinha livre-arbítrio e era santo porque tinha comunhão com Deus. E qual é o estado hoje do homem? Decaído, por conta do Decaído, pecado. pecador. Depravado. E qual é o resultado dessa queda? O resultado da queda nos trouxe o chamado pecado original, o termo que a gente usa, que Romanos 3, 23, Romanos 6, 23 falam que todos... O que é pecado original? Pecado original é o pecado que é transmitido através de toda a humanidade. Por conta do pecado de Adão, conforme Romanos 5, 12, todos pecaram e têm a marca do pecado. É como se fosse uma marca dos dias de hoje, uma marca genética do pecado. Então, todos nascem pecadores. O pecado foi um ato na humanidade, o pecado original. Sim. Certo? Sim, exato? um evento. Foi um evento, foi um ato do primeiro casal. E esse primeiro casal, ao ter caído nesse problema desse pecado, esse pecado original agora é transmitido a toda a raça. Exato? Sim. Joia, muito bem. Está certa a resposta. Né? Muito bem. Vamos continuar lá então. Com que propósito Deus criou o homem? Todos os chamados catecismos ou ensinamentos primários dos cristãos falam que é para louvor da sua glória. Louvor da sua glória, como diz lá Isaías, aí Efésios, né? 1:12. Nas teorias da criação do homem, se fala muito no seminário aí, ninguém chegou à conclusão. Quais são? Existe o criacionismo bíblico, né? Que ele foi criado por Deus, de fato, através da terra, como diz em Gênesis, em forma literal, e soprou nas suas narinas. É nesse que você crê? Sim, criacionismo bíblico. Muito bem, vamos continuar. Alguns entendem que o homem talvez seria um problema, né? Que o homem foi evoluindo, e num certo ponto Deus falou, não, agora eu vou soprar o Espírito na narina desse homem. Muito bom. É possível o homem existir sem que ele tenha um corpo, André? Eu creio que não. Apesar de hoje existir uma crença chamada monismo que diz que sim. Podemos existir sem termos um corpo? Não, para mim a resposta é não. Eu creio que o homem ou é dicotômico ou tricotômico, né? Ele é constituído de corpo e alma, ou espírito, ou corpo, alma e espírito. Você tem algum ente querido seu que já partiu estando em Cristo? Sim. Ele existe ou deixou de existir? Ele existe, não deixou de existir. Então é possível existir sem o corpo? Não, para mim não. Mas o seu ente querido que partiu sem Cristo existe ou deixou de existir? Ele existe. É possível existir sem o corpo? Sim. Não, porque existe uma outra teoria agora que é falada, mas não. Agora deu para entender, não? Agora deu para entender. Eu compliquei muito. Né? Certo? Não, mas é assim mesmo. Algumas coisas dão uma. Então vamos lá então. Falando sobre o homem, sobre nossas relações pessoais, hoje, André, é um problema muito grave
que é uma prática humana desde o início dos tempos, é a questão do divórcio. E é uma praga em toda a raça humana, um problema grave. E há um mês atrás, estava lendo uma matéria, estava até na secretaria da igreja nessa hora, né, apareceu a manchete no meu celular lá, de uma revista evangélica, de que hoje os divórcios, eles correspondem ao mesmo número percentual do meio que não é evangélico. Ou seja, não tem mais diferença, tudo igual. O percentual de divórcios entre os evangélicos é o mesmo percentual na sociedade. Quando você estiver num púlpito ensinando, o que você vai dizer sobre isso à luz da Bíblia, André? Dizer que não é vontade de Deus, como Jesus disse, né? Por causa do coração enganoso, do coração duro. Moisés falou sobre o divórcio, sobre a existência, mas que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Ele quer que o homem e a mulher se comprometam eternamente. Não eternamente até que a morte física venha, mas que haja esse compromisso até, se fosse em última análise, após a morte. Qual é a causa maior do divórcio? A dureza de coração, segundo Jesus falou em Mateus 19. Mateus 19:8, a dureza do coração humano, por isso que acontece. Malaquias já citou o capítulo 2:16, que Deus odeia o divórcio. Odeia o divórcio. Se os dois se tornam ambos uma só carne, então não separe. Lucas 16:18, né? Quem se divorcia e se casa de novo está em pecado e adultério. Mas interessante que a maioria dos membros da igreja hoje não tem essa noção. Inclusive até mesmo pastores já estão no terceiro, quarto casamento. E aí? E aí o negócio é complicado. E desse púlpito, ou do púlpito de qualquer outra igreja por onde você passar, você tem que ser uma voz clara, André. Ainda que toda a sociedade nos reprima, ainda que toda a sociedade fale mal de nós, porque é interessante, irmãos, a nossa perseguição hoje vai ser por conta disso. Porque é algo que é tão comum na sociedade, tão aceito na sociedade, e você chegar e abrir a boca e dizer isto é reprovável. Ali, meu irmão, você deixou e quebrou o politicamente correto, que é uma desgraça, e você arrumou agora o problema. Mas entre ser fiel, com a Bíblia na mão, com o que Deus lhe disse, e o que a sociedade lhe diz, o que é melhor, e aplaude, por favor, fique com a Bíblia. Então, o divórcio nunca será bem visto aos olhos de Deus, por isso, nunca deve ser bem visto entre nós. Acolher e tratar quem passou por isso é uma coisa. Tratar e ajudar quem viveu o drama do divórcio é uma coisa. Dizer que isto é comum como prática, por favor, não entre nisso. Outra coisa que é a bola da vez, já que estamos falando entre antropologia agora, a doutrina do homem, homossexualismo. Vamos lá. É a bola da vez, é o tema da hora, dentro da Bíblia. O que você vai me dizer sobre isso? Existem vários textos bíblicos, mas o Apocalipse 22 falam que eles ficarão fora, aqueles que praticam, tem essa então prática. Leia para a gente aí. Apocalipse 22, 9, se eu não me engano. 22 ou 21, agora... 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos que praticam a mentira. Em outros textos, Paulo fala sobre a questão da sodomia, que tem a ver com a questão homossexual. Então, a prática homossexual, ela é pecado e Deus não quer que nós pratiquemos isso, e nós devemos falar que essa prática é pecado e pode nos levar à perdição, e nos leva à perdição. Mas a turma diz que onde há amor está tudo certo, e aí? Não, o amor está mal interpretado, talvez o amor mal interpretado. A gente deve amar as pessoas, amar, respeitar as opiniões dela, isso é até um princípio batista, mas não significa que nós devemos concordar com todas as práticas. Acho que eles confundem muito amor com desejo. Romanos capítulo 1 é um texto clássico que tem que ser usado todas as vezes que se toca na questão de homossexualismo. Paulo é claro em Romanos 1, que por causa da depravação humana, por causa da idolatria humana, os homens e mulheres se inflamaram uns pelos outros e deixaram o Deus verdadeiro. Por isso Deus os entregou às suas próprias paixões. E você citou em Apocalipse o fim deles. Gente, vamos parar aqui e dizer uma coisa. Se você subir no púlpito hoje e falar que homossexual vai para o inferno,
Vocês sabem que vocês vão arrumar um problema, você não sabe? Você sabe que você vai arrumar um problema, você não sabe? E quantos entre nós aqui está disposto a manter essa palavra de pé? Por isso o nosso concílio, o nosso estudo teológico, ele tem que haver com a nossa realidade do dia a dia, com o chão da realidade, com a prática do dia a dia. Eu vejo concílios, irmãos, onde o pessoal decora uma apostila e se você pisar uma linha fora daquelas perguntas, o cara vai dançar. Só, André, que ninguém anda com a apostila na rua para responder essas situações. E ninguém sobe num púlpito com a apostila para responder o beabá da apostila. Nós temos que estar preparados, como Pedro disse, e eu falei aqui no início, para dar a potência de pecar, nasceu com o pecado original, mas não tem em ato. Eu creio que sim, porque Jesus disse: vinde a mim todas as criancinhas. Eu creio que elas são salvas, mas é uma questão de se debater. do pecado original, você já falou lá. O que o pecado original fez? Mas eu prefiro crer que sim. Cremos que a graça de Deus não cobre, a potencialidade da graça de Deus é maior que os nossos pecados, uma vez que ela não tem discernimento e capacidade de escolha. Vamos chegando perto do fim. Pneumatologia disse que deixaria mais para o final. A doutrina do Espírito Santo. Pulei ela, porque a gente vai chegar lá então. Então vamos lá. O que é pneumatologia? É um ramo da teologia sistemática que trata sobre a pessoa do Espírito Santo, estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Muito bem, quem é o Espírito Santo? Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é aquele que aplica a salvação de Jesus. Eu acho, assim, falando com as minhas palavras, né, de uma forma bem genérica, é o que o J.I. Parker diz, que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. A função dele é apresentar a pessoa de Jesus Cristo, e nem por isso é menos importante ou mais importante. Então ele aplica a salvação no crente, no remido, ele traz a regeneração, traz a santificação no homem, na vida do homem. O Espírito Santo é uma pessoa? É uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Aonde está isso na Bíblia? Cabeça agora. Não, pode citar, não precisa abrir não, só citar aí. O Espírito Santo é uma pessoa? Sim. Só citar aí exemplos, vamos lá. Bíblicos. O próprio Espírito Santo, quando ele fala de pessoa que é Deus, Jesus fala em João 14, 26, que enviaria o Consolador, da ideia de Deus, né? Não deixaríamos órfãos. Então atribui uma ideia de Espírito. Agora o texto específico mesmo eu não estou lembrando. É como falando de Jesus, ele pensa. Sim, aí são ele atributos de Deus. Sim, sim. Como humano, ele pensa, sim. Ele sente, tem ciúmes. Pedro falando ali, Safira, diz: vocês não mentiram para nós, mas mentiram o Espírito Santo. Então, discerne a verdade e mentira. Eu lembrei agora, Mateus 28, 19 fala sobre o Espírito Santo, que é a questão de batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não considera Deus. A questão também da bênção apostólica. Ele é do Pai, ele é Deus. Ele é uma pessoa. Ele sente, ele pensa, ele quer, ele age. Então ele se identifica como pessoa, como ser e como Deus. Aonde está na Bíblia que o Espírito Santo é Deus? Eu creio que quando os autores bíblicos citam a questão da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está colocando ali como Deus. Mateus 28, 19, na questão da 2 Coríntios 13, 13, se não me engano, que é o final da bênção apostólica, em outros momentos que eu não estou lembrando agora, que falam sobre o Espírito Santo como Deus, como pertencente à Trindade. Muito bom. Há vários textos que mostram o Espírito Santo como o próprio Deus. Não é? No princípio Deus criou, né? Aí tem a questão no Velho Testamento, como o Espírito Santo se manifestou? Ele manifestou de forma específica a alguns profetas. E a única expressão Espírito Santo que aparece no Antigo Testamento é em Salmo 51, verso 11. 51, 11. O Espírito do Senhor traz vida. Está escrito lá, certo? Sim. Exato. Muito bem. No Velho Testamento temos lá o princípio criou Deus, céus e a terra, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Parava sobre a face das águas. Vemos lá como Davi é ungido, o Espírito Santo do Senhor estava sobre ele. Essa poça dele naquele momento ali. Os profetas falavam cheios do Espírito Santo. Quando surge uma jovem chamada Maria, agora vem do Novo Testamento, a atuação do Espírito Santo de Deus no Novo Testamento. Ela é concebida pelo Espírito Santo. Mais o que? Aí ela continua na relação de Jesus com o Espírito Santo. Aí ele é concebido pelo poder do Espírito Santo. Aí vem João 4. João 4? Ele é levado, Mateus 4. Ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo para ser tentado. O que mais? Ele é levado para ser batizado por João nas águas. Primeiro para ser batizado, depois para ser tentado. O que mais?
Jesus, o Espírito Santo faz a ressurreição de Jesus. João 8 diz que o poder do Espírito Santo o levantou da sepultura e esse mesmo poder está em nós. Cara, isso é muito legal na Bíblia. Isso é fantástico, muito bom. Os frutos, que é o fruto do Espírito. O fruto. O fruto do Espírito está em Gálatas 5, no verso 22. O fruto. Então, o fruto. Quando eu explico às pessoas que não são frutos e frutos, eu falo que o fruto e seus gomos são as questões. Alegria, gozo, paz, mansidão, temperança, fé, domínio próprio, são 9 ao total. Gálatas 5, 22, exato. E o que é o dom do Espírito? O dom do Espírito, nós cremos que o dom do Espírito é a salvação, aplicada na vida do crente. Na Bíblia onde está isso? Sobre o Efésios fala sobre essa questão da aplicação da fé. Efésios 1:3 fala que nós somos selados pelo Espírito. Então, a mensagem de Pedro. Isso, a mensagem de Pedro. Efésios 2:8. Entendemos, pois, convertei-vos, sejam perdoados os vossos pecados, e recebereis O dom do Espírito Santo. o dom do Espírito, que vem da palavra dádiva, presente. Que presente é esse que você falou? A vida eterna, a vida eterna, salvação. Salvos não vem de nós. Muito bom. E os dons? Aí existem diversos, conforme Coríntios 12, dom da pregação, dom da profecia. São quantos aproximadamente aí, você sabe? De cabeça são os 9, eu não sei ao todo, porque existem 2 Pelas listas feitas aí, uns contam 21, outros contam 22, por aí vai, né? Bastante coisa. É bastante coisa. E o que são os dons? São capacidades dadas por Deus para que o crente use a serviço da igreja. Como do Espírito Santo, certo? Muito bom. Vamos lá, vamos continuar aqui então. Você sabe quais são os ofícios do Espírito? Os ofícios do Espírito? O que ele faz? Ele depende do pecador. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele aplica a salvação, ele apresenta a pessoa de Cristo, ele traz a santidade na vida do homem e ele traz a plenitude do Espírito. Quando o ser humano ele busca a santidade, busca servir a Deus e usando até uma expressão, né? Dá lugar ao Espírito Santo, ele enche a pessoa, conforme Efésios 5:18, né? Não nos embriagueis com vinho, mas seis cheios do Espírito Santo. Vamos lá, no Atos, que aconteceu lá em Atos 2. Fale um pouco daquilo ali, o que aconteceu ali na questão do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado à igreja após a ascensão de Jesus. Jesus foi assunto ao céu. O Espírito Santo foi derramado na igreja. Foi chamado evento de Pentecostes por conta do dia da festa judaica. Pentecostes tem de Penta 50 dias após a Páscoa, certo? Sim. Exato. E o dom de línguas? O dom de línguas foi a capacitação. O próprio termo dom e capacitação são sinônimos. Que Deus, o Espírito Santo, concedeu àquelas pessoas para que pudessem falar e as pessoas de outros idiomas entendessem a glossolalia ou aquela palavra. Serviu para evangelizar as pessoas que estavam à volta. Não eram judeus. Você tem um pai pentecostal. E esse rio falava lá e subinicando para Mascaia. Que negócio é esse? Eu creio biblicamente que os dons cessaram. Biblicamente, os dons cessaram. Mas eu deixo a possibilidade. Eu me utilizo, porque como não é, talvez claro, não sei se na Igreja Batista, eu uso um símbolo da Igreja, por incrível que pareça, da Igreja Presbiteriana fala. E se, em última análise, isso acontecer na igreja, eles aprovaram isso em 2012. E se houver uma pessoa que fala em língua, se tem uma outra que interprete. Então, o uso das línguas seria para edificação própria, como diz 1 Coríntios 14, o estudo de todo Paulo explicando. Mas se uma pessoa falar em voz alta, que ela seja interpretada. E são sempre línguas humanas, línguas estranhas não aparecem na Bíblia. Interessante, o Wilson Franklin veio no nosso seminário, parece que 2 vezes, não é? E falou muito bem sobre isso. Frank Ferreira, Oi? Frank Ferreira. É o Wilson Franklin, lá, sei o último nome dele, falou muito bem sobre isso e nos ensinou. Isso que acontece hoje, esse rio Paranabalá, esse americano lá nos pés aí, tem nada a ver com a Bíblia, tem nada a ver com o dom de línguas, nada a ver com nada. Isso só traz confusão no meio da igreja. O que aconteceu em Atos ali foi a capacidade de falar idiomas conhecidos que as pessoas que falavam não conheciam, mas as pessoas próximas conheciam. em outras línguas, em que todos entenderam. Então não houve uma língua estranha, houve uma língua conhecida e comum. Vamos continuar? Vamos continuar? Soteriologia, doutrina da Salvação. Aí, o que é a salvação? A salvação é um
ato que Deus faz para converter e salvar o pecador arrependido. Tem uma outra questão mais técnica, mas é basicamente isso aí. É uma intervenção de Deus no meio do homem, né? A salvação. E arrependimento? Arrependimento é quando um homem é evangelizado ou é apresentado o evangelho e ele se arrepende e não procura não mais viver na vida de pecado. É a palavra metanoia, mudança. Mudança aí, Romanos 12, 1, né? Metanoia, mudança de mentalidade. Não se conformeis, mas transformais no seu vosso entendimento, tratar meia volta, mudar de atitude e mentalidade com relação ao pecado. O que é conversão? Conversão é quando este homem que era pecador, que vivia na mansão do pecado, era escravo do pecado, conforme João 8, ele se converte a Jesus Cristo e já não tem mais o domínio do pecado sobre a vida dele. Pode pecar, mas não tem mais o domínio. Está fora do raio de ação do domínio do pecado, porque ele agora é nova criatura. Regeneração. Regeneração é esse ato que acontece junto com a justificação e com a salvação, quando ele é regenerado. Um exemplo disso prático está na vida de Nicodemos, Jesus falando em João 3 para Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. Mas não nascer de uma mulher novamente, ou ir para um útero de uma mulher, mas nascer em espírito. Ser regenerado, ou seja, gerado de novo, uma nova criatura. Você já falou aí, justificação é o ato de Deus. Nos declara justos, né? Onde está isso na Bíblia? Em várias passagens, como Romanos 4, 24 e 25 fala sobre isso. E Romanos 5 fala, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, ou seja, a palavra paz ali é de reconciliação. Nós somos declarados justificados, né? É um termo jurídico que Paulo usa para dizer que uma pessoa que era réu agora é absolvida por uma pessoa inocente, que é Jesus Cristo. Foi declarado justo por causa do justo, que é Jesus. Um injusto declarado justo, pode um injusto. Muito bom, muito bom. Aí entra Romanos 8:1, nenhuma condenação há Aqueles que estão em Cristo Jesus. aqueles que estão em Cristo Jesus. Eleição. A palavra eleição, ela, inclusive é um tema debatido muito no dia de hoje, é a ideia de Deus eleger pessoas para a salvação. No meu entendimento, existem duas formas de eleição. A pessoa tem, às vezes, dificuldade, não gosta desse termo. Existe a eleição por predestinação e por presciência. Então, assim, a palavra eleição em si, nem nos arminianos ou nas pessoas que creem no livre-arbítrio, é errada. Só que é uma eleição feita mediante a presciência de Deus, conforme Pedro fala sobre a questão da presciência. Lembra de alguma passagem bíblica que te dá base para isso? Aí tem um monte, né? Um monte, lembra pelo menos uma? Efésios 4. O que ele diz? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Da fundação para sermos santos e irrepreensíveis. do mundo, para sermos dele santos e irrepreensíveis. Vamos continuar? Vamos lá então. Crente perde a salvação? Não. Falando sobre salvação? Não. Por que não? Porque Jesus falou em João 10, 28 que, eu não sei se ele cita as ovelhas, né, mas as vidas que Deus dá para Jesus, dou-lhes a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Certo? Mesmo porque, você citou em Efésios, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, Espírito da promessa, uma promessa. Muito bem. Vamos pular aqui, porque já está lá, o pessoal está um pouco cansado. Mas vamos para a escatologia uma vez, porque ainda tem mais 2 pontos, mas não vou passar isso tudo não, porque o pessoal está um pouco cansado aí. Vamos direto para a escatologia então, amém? Cansado aí já. Né? Vamos pular mais 2 pulos, vamos para a escatologia então. O que é a escatologia? A escatologia vem da palavra escatom, últimas coisas, que trata da doutrina das últimas coisas da história da humanidade e, consequentemente, da igreja. Muito bem. Certo, então ela fala sobre a consumação da história, sobre os últimos dias do homem da terra, o que vai acontecer nos últimos dias, e por aí vai. Então, a vitória sobre a morte. E a única maneira de obter a vitória sobre a morte? A vitória sobre a morte é através da crucificação de Jesus. Ele morreu, ressuscitou e ele, por si só, obteve a morte, o poder sobre a morte, a vitória sobre a morte. É ter a vitória em nós que Cristo obteve sobre ela, certo? Os mortos vão para onde? Os mortos vão ou para o céu ou para o inferno. E esse negócio de estado intermediário? Como é que é esse negócio? Existe a chamada doutrina do purgatório, que alguns até dizem que o Papa fechou o purgatório. Alguns falaram, já não tem mais. Mas eu só creio que existe céu e inferno.
Jesus fala do paraíso também, que talvez seria um lugar de espera, mas não é nesse sentido. O purgatório vem da palavra purga, de limpeza, que a pessoa seria purificada ao longo do tempo. Purgar, limpar. Sim, Mas tem muito evangélico que diz que o pessoal está dormindo. sim, o som da alma, né? O pessoal está dormindo, né? Não, eles estão já no lugar de descanso com Deus. Lembra de uma passagem na Bíblia? Estou de cabeça agora sobre a questão da... O que eu falo assim, o cérebro demora a processar. A ilustração de Jesus, de Henrique, Lázaro, não é? Sim, Lázaro morreu e foi para onde? Para o seio de Abraão. Foi melhor do que isso. Foi para onde? Foi para a festa do céu. Festa do céu. Tinha festa quando ele chegou lá, para o seio de Abraão, chegou lá, tinha uma festa. E por aí vai. Qual o som da alma? Puxa, mas quando dois personagens bíblicos aparecem na transfiguração, não estavam dormindo. Quem eram lá? Elias e Enoque ou Elias e Moisés? Elias e Moisés, um representando a lei, outro representando os profetas. Eles não estão dormindo, não estão guardados. Eles estão lá conversando com Jesus. Tá? Deus não é um Deus de mortos, mas sim. Estamos no maior, Estamos no maior. Muito bem. Muito bem. Então vamos lá então. E o céu? É um estado ou um lugar? Um lugar. Um lugar. Mas também um estado. Também um não? estado, mas é um estado do ser humano após a morte física. Muito bem. Um lugar e um estado. Vamos lá. Por que você quer no céu? Eu creio no céu que Jesus disse em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Estou preparando para vocês, já é a minha tradução livre, a minha formação livre. E ele continua falando sobre isso. Então ele nos prometeu uma morada eterna. Muito bom. E no inferno você acredita? Porque tem muitos que acreditam no céu, mas não acreditam no inferno. E aí? Existe a doutrina do aniquilacionismo, inclusive algumas correntes chamadas protestantes creem. Existe até alguns cristãos que dizem crer. Se não estiver enganado, se não cometeu injustiça, o próprio Ed Henrique diz que crê no aniquilacionismo. Que as almas que não forem para o céu, elas serão perdidas da sua consciência e não irão para o inferno. Porque diz que o inferno é preparado só para o diabo e seus serão anjos. aniquilados. Aniquilados. E perderão a Que consciência. é uma aberração na Bíblia. Né? Sim, do meu ponto de vista. É uma aberração na Bíblia. E é isso que eu falei, gente. Tem grandes nomes na internet do Evangelho ensinando esse tipo de coisa, certo? E aí é complicado. Vamos lá para a gente caminhar para o final. Vou deixar mais um monte de perguntas, porque ainda tem mais um, apesar que está cedo ainda, né? Vamos caminhar para o final então? Amém? 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 Estou vendo que os orgulhos até saíram já. Gente, tem mais 2 pontos, mas nós vamos deixar para lá. Amém? Me sinto satisfeito, passo a palavra ao presidente, depois ao presidente. Ok? Parabéns, Deus abençoe, né? Obrigado.